Boa tarde a todos e todas. Hoje estamos recebendo Anderson Maciel de Lima Medeiros, que é o criador da ClickGel. Ele é tecnólogo em geoprocessamento pelo IFPB, especialista em Big Data, análise de dados e ciência de dados pela Anhanguera, envolvido com o mundo do geoprocessamento e de dados geoespaciais desde o ano de 2005. Em 2008, criou a ClickGel, consultor em geotecnologias com ênfase em sistemas de informação geográfica, web mapping, banco de dados geográficos e sensoriamento remoto. Tem experiência em trabalhar com consultorias para empresas privadas e trabalhou em instituições públicas como prefeituras e o Instituto Nacional do Semiárido. Obteve premiações como Melhor Profissional do Ano e Melhor Instituição de Ensino do Brasil na área de geotecnologias. Seja bem-vindo, Anderson, a palavra está contigo. Boa tarde, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, prazer estar aqui com vocês. Meu áudio está bom para vocês? Está todo mundo ouvindo bem? Tá, tranquilo. Maravilha, muito bom. Então, eu já vou compartilhar aqui a minha tela para nós começarmos o nosso conteúdo e, desde já, fico à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, queiram ter mais alguma troca, além do que vai ser colocado aqui, tá bom? Então, olha só, o tema da nossa apresentação está aí para vocês, é como é que nós construímos uma empresa que hoje ela é referência nacional, começando do zero aos 19 anos de idade. A história da ClickGel, que é a nossa empresa, né? Não sei se vocês já me conhecem, vou fazer uma breve apresentação durante aqui a minha fala, mas a ideia dessa apresentação não é falar sobre questões técnicas, né? Como a professora Priscila anunciou, eu tenho graduação na área de tecnologia, na área de geoprocessamento, minha pós-graduação é em ciência de dados, só que aqui o objetivo não é você mexer no computador, as técnicas de sensoriamento remoto, geoprocessamento, a ideia hoje não é essa. A ideia aqui é mostrar um pouco para você, primeiro, que é possível, você mesmo saindo do zero, atingir objetivos profissionais, fazer um planejamento da sua carreira, você poder sair fora da caixa, né? Você pensar fora da caixa, ver novos horizontes de atuação, e também vou dar aqui como se fosse a receita para você seguir, para você poder também se destacar como profissional na sua respectiva área de atuação, tá bom? Então, vamos começar aqui dando detalhes para vocês um pouco dessa história. Então, vejam só, eu sou natural da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, e tudo começou na minha história profissional nessa data aqui, ó. 10 de fevereiro de 2005, mais de 20 anos atrás, né, quase 21 anos atrás, não parece, mas essa criatura aí na foto sou eu, aí na semana que eu ia fazer 17 anos de idade. Para quem é da área de geoprocessamento, eu costumo dizer que essa aí era a minha versão normal, hoje eu estou na minha versão com buffer, né, com aquela área mais ampliada, né? Então, o que acontece? Nessa época aí, como eu falei para vocês, eu estava para fazer ainda 17 anos na semana seguinte dessa data. E como é que era a minha vida nesse período? Nessa época que eu entrei na graduação, essa foto foi da semana que eu entrei na graduação, eu vivia com meus pais, eu era solteiro, vivia com meus pais, junto com os meus irmãos, nós somos 5 filhos lá em casa, e eu sou o meu pátrio, eu sou o 4º filho lá do meu pai. E aí o que acontece? Meu pai, ele era um homem muito simples, ele não terminou nem a 4ª série, ele atuava como auxiliar de serviços gerais, onde ele trabalhava já desde o ano que eu tinha nascido, ele começou a trabalhar no mesmo local, até quando ele se aposentou. Já minha mãe era dona de casa, também não tinha ensino médio completo, né? Então, pessoas simples. Mas eu acredito que aqui tem um ponto em comum com a história de muitos de vocês que vão nos assistir aqui, de que mesmo os nossos pais não tendo uma condição financeira, por assim dizer, relevante, né, diante da sociedade, ou então tendo um grau de escolaridade elevado, eles faziam o melhor para que seus filhos tivessem oportunidades que eles não tiveram. Porque no caso do meu pai, por exemplo, ele não terminou na 4ª série, como eu falei, mas por quê? Porque tinha que ajudar os meus avós a criar lá 12 filhos que eles tinham no sertão, não tem oportunidade de estudar. E isso aí eu sei que é o que se repete em várias famílias, tanto das pessoas da minha geração, como também em gerações que vieram depois, isso também ocorre bastante. Mas meu pai sempre foi muito batalhador, muito esforçado em prol da família. Quantas vezes eu lembro que quando eu tinha meus 4 anos de idade, eu via meu pai em pleno domingo, após uma semana de trabalho intensa, ainda assim procurar fazer o que aqui no Nordeste, na Paraíba, chama de din-din, em outros lugares é sacolé, e ia vender na praia.
para tentar sustentar aí a família, ter uma renda extra, poder dar conta aí dos filhos, né? E assim por diante. E meu pai, ele sempre via o gosto que eu tinha pelos estudos. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui aquele aluno que sentava ali junto do professor para prestar atenção nas aulas, né? E ele procurou valorizar isso. Como? Eu lembro quando eu encerrei o ensino fundamental, eu tinha 13 anos, comecei o ensino médio com 14 anos, e aí eu ia pela primeira vez estudar fora do meu bairro. Eu lembro muito bem do meu pai, ele várias vezes, para que eu tivesse como chegar na escola com certo conforto de pegar o ônibus, ele ia de bicicleta para o trabalho dele, que era no centro da cidade, bem mais distante do que a escola, e o vale transporte que ele recebia do trabalho, ele dava para eu ir para assistir às aulas. Então, quero já pontuar aqui isso, né? A importância de reconhecermos os esforços que seu Aparecido e Dona Lourdes fizeram em todo esse processo. Gosto muito de honrar a história deles, o que eles fizeram por nós, por mim especialmente. Nesse período também aqui, eu comecei o curso, a graduação em geoprocessamento, eu não tinha computador em casa, não tinha internet, consequentemente, também nessa época, não tinha celular. Eu vim ter celular quando eu tinha 18 anos de idade, essa foto, como eu falei, eu ia fazer 17 anos. Então, veja, eu já estou destacando isso aqui para vocês, porque às vezes a gente coloca muita dificuldade para começar algo. Assim, não tenho a condição perfeita, não tenho o melhor celular do mundo, eu não tenho um bom computador para trabalhar, eu não tenho internet de banda larga de 1 giga, de não sei, não, isso aí é apenas um obstáculo a ser superado, mas não é algo que vai lhe limitar de forma permanente que você pode ou não se tornar, que você pode alcançar na sua carreira. Então, nesse período aí, foi realmente desafiador, mas o que eu fazia? Procurava usar o computador da universidade, que era, já ele por si só já era de baixa configuração, né, um computador fraco, vamos dizer assim, mas era o que eu tinha para poder estudar, né? Eu lembro que quando eu cheguei no 3º semestre, eu ainda não tinha computador ainda, e aí a professora de uma disciplina de desenho auxiliado por computador questionava por que eu não treinava em casa. Mas como é que eu vou treinar em casa sem computador? Não tinha como treinar. Mas era essa a nossa realidade. Nesse tempo também, eu era muito cru quando o assunto era tecnologia, até por conta do meu histórico, né, familiar. Então, para você ter ideia, nesse tempo eu não tinha dinheiro para comprar um pendrive. Quando eu consegui algum trocado, meus pais conseguiam e tudo mais, nessa época eu já trabalhava dando aula particular de matemática para conseguir algum trocado para tirar xerox na faculdade, né, no curso de graduação, ou então comprar alguma coisa assim. Eu comprava CD, que era mais barato. Enquanto um pendrive, sei lá, era R$40 na época, sei lá, R$30, o que naquela época, 20 anos atrás, era muito, eu comprava um CD que era 15 centavos, já para poder ter alguma forma de gravar o conteúdo das aulas que eram feitas no computador. Aí, quando eu estava com 18 anos, minha mãe fez um empréstimo no banco, eu lembro, inclusive, o valor foi um empréstimo de R$3.000, e R$3.000 em 2005 era muito dinheiro, para eu poder ter acesso a um computador bom para poder estudar e assim me desenvolver. Naquele tempo, eu lembro bem, eu não sabia o que era o Google. Na minha turma, eu acredito, um dos que tinha vindo de condições financeiras mais baixas, né? Tinha pessoas que estudavam que eram filhos de professores universitários, filhos de advogados, de engenheiros, de médicos, né? E às vezes eu escutei um colega que ele estava comentando algum assunto sobre pesquisa, e eu falei, você já pesquisou no Google? Eu falei isso, Google. Eu não sabia o que era o Google. Então, você vê como realmente eu era cru nesse tempo. E tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, é para vocês entenderem que realmente eu estava ou na mesma situação que muitos de vocês estão ou estavam na sua vida, ou até um pouco abaixo, né? Era realmente uma situação. Lá na nossa casa nunca faltou nada de passar fome ou algo do tipo, graças a Deus, tenho que deixar isso bem claro, né? Mas não tinha luxo. Eu até costumo dizer que eu só ia para o cinema, eu só fui com uma milkshake a partir dos 20 anos de idade. Foi quando eu estava já com trabalho, que dava para... Mas esse tipo de luxo, que hoje em dia para os jovens é comum, só fui ter já maior de idade. Né? E olha que eu não sou nem de gerações tão antigas. Mas era a situação nossa familiar. Só que o ponto eu procurei mudar essa minha realidade. Procurei mudar, daqui a pouco vou comentar um pouco mais sobre isso para vocês, né? Isso aqui é uma imagem para destacar, porque assim, a nossa empresa, a ClickGel, era uma empresa de capacitação.
E hoje nós trabalhamos muito com capacitações online. Hoje nós temos mais de 10 mil alunos, como vou mostrar para vocês. Só que, na primeira vez que eu fui gravar um curso online, nosso, olha qual era a estrutura que eu utilizava. Eu tinha um tripé, que com muito esforço eu comprei usado, no Mercado Livre da vida. Aí não tinha um encaixe do celular, que na época era um celular da Asus, para eu poder fazer a gravação usando esse celular. Aí olha na imagem qual era o suporte nesse tempo. Era um rolo de papel higiênico, isso bem que você está vendo aqui, e uma caneta Bic, essas canetas compacto, segurando dentro do rolo de papel higiênico para o celular ficar estável e eu poder fazer a minha gravação. Então, veja, hoje nós temos câmera profissional, câmera em 4K, em 8K, nós utilizamos esse recurso já aqui na empresa. Mas, quando começou, foi desse jeito aqui. Então, talvez você já tenha ouvido falar uma frase do Mário Sérgio Cortella, né, grande professor, que ele fala assim que dê o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições de fazer melhor ainda. E é bem isso. Começa com o que você tem, e depois você vai melhorando. No meu caso, era câmera para poder gravar aquele conteúdo inicial, e a partir disso, a gente foi começando a vender os nossos serviços, os nossos produtos, depois pudemos reinvestir, ter essa mentalidade, para poder então construir o que hoje é a ClickGel, que é a nossa empresa. Né? Hoje, como eu falei, nós temos mais de 10 mil alunos ativos, recebemos muitas premiações, por exemplo, né, como até a professora Marta citou no começo da apresentação, eu já tive o privilégio de receber a premiação de melhor profissional do ano no setor de geotecnologias, lá no evento do Mundo GeoConnect. Também, nossa empresa, fundada do zero, quando eu estava para fazer, em 2008, eu estava para fazer aí os meus 20 anos de idade, ela foi eleita também mais recentemente como a melhor instituição do Brasil no ensino de geotecnologias. Hoje nós temos 2 pós-graduações rodando, nós temos 12 cursos de capacitação online também sendo oferecidos no momento, né? E fora que eu sou frequentemente convidado para ter oportunidades como essa de fazer palestras, apresentações, não só online, mas também presenciais. Esse ano fomos para São Paulo, Brasília, já palestrei na Caixa Econômica Federal, já palestrei na FATEC de Jacareí, também no Instituto Federal do Piauí, enfim, várias e várias instituições, Embrapa, de vários estados, Embrapa Algodão, Embrapa Agroenergia, várias dessas instituições ao redor do país. Eu já fui em mais de 20 estados para poder ou realizar treinamentos, ou realizar palestras, e assim por diante. Né? Então, tudo isso que eu estou falando até aqui, pessoal, é para quê? Para vocês entenderem que é possível vocês atingirem os seus objetivos. Se eu fosse conversar com o Anderson, de 2005, aquele rapaz lá que não sabia exatamente como é que seria o futuro dele, né? Eu diria, justamente, olha, você não sabe como, ainda, mas vai dar certo no final. Lógico que envolveu bastante trabalho, muito esforço, e hoje nós conquistamos o que nós queríamos também de melhoria, inclusive de qualidade de vida para os meus pais. Hoje eu consigo comprar o que eles precisam, poder fornecer materialmente o que eles precisam, e isso dá alegria você ver esse retorno também, obviamente. Né? Todos nós temos por quem fazer algo, né? E sobre isso aqui, só contextualizando como é que eu criei a empresa, né? Para chegar nesse ponto. Quando foi no ano de 2008, eu estava para fazer 20 anos de idade em fevereiro. Quando foi em janeiro, o que aconteceu? Na época, a Julie, que atualmente ela é minha esposa, é minha sócia na empresa também, na época ela era somente minha amiga. Nós tínhamos nos conhecido em 2002, então ela faz 26 anos que nos conhecíamos, e ali ela fazia a graduação também, não no mesmo período que o meu, ela era 1 ano e meio à frente do meu, então eu estava no 3º período, ela estava já nos últimos períodos, por exemplo. Né? Aí nessa época eu estava, na verdade, já no 5º período, em 2008, quando ela me procurou pedindo ajuda para uma disciplina envolvendo a área de Sistema de Informações Geográficas. Ela estava com uma dúvida técnica. E aí, para ajudá-la, sem nenhuma segunda intenção, digamos assim, eu ajudei ela preparando um tutorial, um passo a passo de como fazer o que ela queria fazer lá no software. Um passo a passo de como fazer. E ela viu o material e disse, olha, isso aqui tá muito bom. Tu devia fazer mais desse e botar na internet. Cria um site, é bacana isso daí, vai ajudar a divulgar e tudo. E eu peguei a ideia, eu comprei essa ideia. E o que é que eu fiz? Na época, eu estava estudando uma disciplina na graduação
que era a disciplina de DDGI. Essa sigla significa Disponibilização de Dados Geográficos na Internet. E lá você tinha uma noção de como é que se cria sites. Alguma noção bem básica. E aí eu procurei criar o site. A primeira vez que eu criei o site, eu criei ficou o endereço do meu e-mail, que na época era Anderson Medeiros 01. E na época eu não tinha recurso financeiro. Para isso, eu utilizei uma plataforma gratuita do Google, chamada Google Pages. Ela nem existe mais atualmente. Era Google Pages. Aí o endereço ficou andersonmedeiros01.googlepages.com. Era um nome gigante do endereço do site. E eu comecei a produzir tutoriais para colocar nesse site, que eu tinha montado usando a plataforma gratuita, com qual objetivo? O objetivo não era de ter uma empresa. Naquele momento inicial, qual era o meu objetivo? Tudo que eu já sei fazer na área de geoprocessamento, que é a minha área de formação, eu vou colocar nesse site. Porque vai servir como um portfólio do que eu sei fazer, e as empresas que têm já acesso à internet melhor do que eu tinha na época, vão ver isso. Na época tinha bem menos conteúdo sobre geoprocessamento na internet, e aí eles vão me contratar para ser um funcionário deles. A minha ideia era ser um funcionário. Eu não pensava nessa época aqui de abrir uma empresa ou algo do tipo. Mas aí, o que aconteceu? Eu criei o site em 2008, depois, aí a Julie, ela deu a ideia do nome, da ClickGel, achei bom, nome curto, direto, então eu fui lá, ClickGel, ainda.googlepages.com, mas aí, quando foi, nesse mesmo ano nós começamos nosso relacionamento, começamos a namorar, e quando foi, em 2009, eu tive condições de pagar um domínio. O que é um domínio? É o endereço do site, esse significa .com.br, né? E consegui em 2009 registrar o domínio clickgel.com.br, que está até aqui no rodapé do site, né, do slide. Então, em 2009 eu registrei esse domínio, clickgel.com.br, e consegui pagar uma hospedagem, isso ainda utilizando muito dos recursos das aulas particulares que eu dava de matemática e física nesse tempo, né? E aí eu peguei e consegui botar o site no ar. Quando foi em 2009, pouco depois de eu ter registrado esse domínio, eu recebi um e-mail de uma empresa de Cuiabá, no Mato Grosso. Na época, lembrando, né, eu estava com 21 anos de idade, em 2009, querendo saber se poderia ministrar um treinamento para eles. Na época, eu lembro que eu até assim, eu fiquei sem acreditar se era verdade ou não aquilo ali, né? Aí eles queriam um treinamento, eu não tinha a menor noção de quanto cobrar, eu não tinha a menor noção, eu nunca tinha viajado de avião, diga-se de passagem, nunca tinha entrado num avião, nem ido no aeroporto, e ficava naquela expectativa, o que é que eu faço agora, né? Aí comecei com a Julie, já como minha namorada, pedi conselhos a algumas pessoas mais experientes de vida, inclusive meu sogro, por exemplo, conversei com ele bastante, e aí decidimos montar uma proposta. Com a proposta, eu digo hoje, olhando, obviamente, com uma visão de muitos anos à frente, de experiência, eu percebo como foi uma proposta amadora. Mas como é que eu fiz a proposta na época? Isso era julho de 2009, mais ou menos. Eu botei a proposta que eu ia dar um curso para eles. Ao longo, eu ia passar 12 dias em Cuiabá, 12 dias, ministrar curso de segunda a sexta, que ia ser 10 dias de curso. Final de semana ia ser livre para a turma descansar, quem assistia a aula. E eu cobrei na época, eu nunca esqueço, foram R$4.000 cravado. Eu queria R$4.000 e eles tinham que, por fora, pagar minha passagem, hospedagem e alimentação. Por isso que eu propus para eles. 4 mil líquido para mim, dinheiro esse que eu nunca tinha visto tanto na vida até então, nunca tinha pego nem R$1.000 na minha mão de uma vez, teria 4. E para minha surpresa, eles aceitaram, sem pedir desconto, sem pedir nada. Eles aceitaram a proposta que eu havia feito dos R$4.000. E olha, lembrando que isso é 2009, R$4.000 era muito dinheiro. Como falei para vocês, era muito dinheiro para aquela ocasião. E então, eu fui, eu colei grau, tal, aí fui para Cuiabá. Nervoso, preocupado, como falei para vocês, nunca tinha andado de avião, muito menos sozinho. Eu não sabia, por exemplo, que quando você vai fazendo conexões, que foi de João Pessoa para Recife, de Recife para Brasília, de Brasília para Cuiabá. Eu não sabia que a minha mala ia direto para o destino final, eu não sabia isso. Então, assim, foram coisas que foram aprendidas naquele susto, né? Lembro-me muito bem da sensação de que quando eu cheguei, começou a preparar um avião para pousar em Cuiabá, e eu olhei a região do aeroporto, naquela época, era cercada de mata, né, de floresta, né, tudo mais.
Aí eu pensei, meu Deus, onde é que eu vim me meter? Não devia ter aceitado isso. Então, o que é que eu vou fazer? Aí a empresa me pegou no aeroporto, me levou no shopping para comprar alguma coisa que não lembro o que era que eu pedi. E aí, quanto mais eu olhava para a cidade e via a cidade, eu pensava, o que é que eu fiz? Eu vou me queimar vindo dar esse treinamento aqui. Eu não me sentia preparado. Então já traz a lição para vocês. Não espere até se sentir preparado para começar um negócio. Comece já. Você tem que começar porque aí você vai corrigindo. Quanto mais cedo você erra, mais cedo você vai se corrigir naquilo ali para ficar melhor. Então a ideia é, comece antes de estar pronto. Logicamente, eu tinha ali uma competência mínima. Eu sempre gostei de ensinar. Isso aí foi uma habilidade. Eu digo que se alguém perguntar assim, Anderson, qual é a coisa que você sabe fazer melhor? Na minha opinião, é ensinar. Né? Há quem discorde, mas na minha opinião é ensinar. E aí, eu tenho uma condição mínima de dar esse treinamento. Só que, entre eu aceitar dar o treinamento e a viagem, foi um período muito curto, de, 2 semanas no máximo. Eu não tive tempo de preparar todas as aulas. Na verdade, só tinha preparado ali, quando eu cheguei para dar o treinamento, o conteúdo dos 2 primeiros dias no máximo. Então, na noite, entre um treinamento e outro, meu trabalho era preparar as aulas, preparar os slides, preparar os exercícios. Minhas noites eram assim. Então, vejam, lógico que isso eu não passei para a empresa que estava contratando, né? Até porque ele era um garoto de 21 anos que estava ali numa primeira experiência. Mas eu fui. E aí, nesse período, estava lá ministrando, né, o conteúdo, e na ocasião, isso impressionou muito a equipe. No final do treinamento, eles me pagaram, tudo certo, tudo ótimo, e eles me ofereceram um emprego à distância, em 2009. Na época se utilizava como ferramenta de comunicação o MSN, era muito popular, né? O MSN, e aí eu trabalhava remoto para eles, à distância, ficava meio período disponível para, se eles quisessem tirar alguma dúvida comigo, tirar no MSN, e eles me remuneravam por isso. Na época ficou remuneração de R$ 1.200 para eles me pagarem nesse tempo, né? Mas aí, só para vocês entenderem que isso foi uma primeira experiência. Eu repito, não estava pronto. Foi uma experiência que eu troquei o pneu com o carro andando, né? Eu estava ali procurando aprender. E continuava nesse meio tempo publicando no meu site. E começaram a surgir outros convites. Convites assim, você quer vir dar um curso de Map Server em Recife? E ofereceram, na época, foi para Recife, perto de João Pessoa, né? Aí, na época, eles ofereceram R$2.000 para dar um curso de 2 dias em Recife. Imagina só, um rapaz de 21 anos, R$2.000, trabalhando 2 dias, em 2009, isso era dinheiro demais, morando com meus pais, eu não era casado ainda. Então, bom, vou aproveitar a oportunidade. Eu sabia alguma coisa de Map Server? Não, nunca tinha mexido no programa. Mas eu sabia que eu podia aprender antes de chegar a data do aprendizado dele. Estudei, na época, procurei conteúdos que haviam em inglês, usava o Google Tradutor, e cheguei lá, com modesta parte, dei uma senhora aula de Map Server. Então, eu aprendi, em 2 semanas, foi o tempo que eu tive antes de me iniciar o curso, o suficiente para dar uma capacitação, tanto que depois essa mesma empresa nos contratou para outras capacitações também. Então, mais uma vez, reforço para vocês. Não é que vocês vão fazer as coisas de qualquer jeito. Não é essa a ideia aqui. Mas a ideia é começar antes de estar pronto. E você está ciente de que, quando você olha para trás, quando você começou, a ideia, por assim dizer, é que você sinta vergonha de como você era lá atrás. De que você vê o quanto você evoluiu. Esse mês agora, se não me engano, dia 10 de dezembro agora, completou 15 anos que eu criei o meu canal no YouTube. 15 anos. Quando eu olho lá, o primeiro vídeo que eu fiz, que nem som tinha, eu nem aparecia na tela, ou então os primeiros que eu gravei aparecendo no rosto, a forma de falar diante da câmera, e eu comparo com hoje, 2015, 2025, aliás, você vê a evolução. E a ideia é essa, você olhar para trás, sentir vergonha de como é que você fazia as coisas antes e quando você vai evoluindo. Então é isso que eu deixo muito aqui para vocês, né? De que é possível você ir evoluindo. Mas você tem que começar e não esperar as condições perfeitas. Depois que eu ministrei esses 2 primeiros treinamentos, em Cuiabá e em Recife, aí continuaram aparecendo oportunidades. Nesse meio tempo também, ao longo dos anos aí, eu trabalhei na Prefeitura de João Pessoa, na Secretaria de João Pessoa foi Secretaria de Infraestrutura, foi na CEINFRA de João Pessoa.
E aí, em 2011, eu casei, nós fomos morar no Pará. Lá no Pará, eu fui contratado para ser um cargo comissionado de coordenador dos projetos na área de geoprocessamento da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração. E, em paralelo, eu seguia com a Clique Gel também. Nesse meio tempo também, em 2012, nós voltamos do Pará e fomos morar em Campina Grande. Lá eu trabalhava como pesquisador temporário no Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, lá em Campina Grande. Também foi uma baita experiência. E nos horários alternativos, continuava atuando, produzindo na Clique Gel, ministrando treinamentos em final de semana e assim por diante. Então, pessoal, a empresa foi cada vez mais crescendo. Atualmente, nós somos focados 100% na Clique Gel, nos últimos 10 anos, na verdade, né? De 2015 para cá, 100% eu e a Júlia estamos focados na Clique Gel, e hoje nossa empresa tem todo esse reconhecimento. Só agora, no mês de novembro, foram mais de 500 novos alunos aí que entraram na Clique Gel, que renovaram seu acesso na Clique Gel. Então, para vocês terem uma ideia aí de como a empresa ela realmente cresceu. E aí, eu quero abrir um parêntese para vocês para falar um pouco sobre esse tema. Quem é que tem medo de empreender? Porque é o seguinte, como até eu coloquei no slide, nenhuma criança, ela sonha em ter uma empresa. Ou pelo menos, se alguma sonha, é algo muito raro. Porque o que acontece? Se você perguntar para uma criança aí na sua casa, um coleguinha seu, né, um filho de algum amigo, você perguntar assim, olha, o que você quer ser quando crescer? Via de regra, a gente escuta que eles querem ser advogados, médicos, engenheiros, eles querem ser jogador de futebol, atriz, mas ninguém fala, quero abrir minha empresa. Não é verdade? Além disso, nas escolas, também nas universidades, muitas vezes, nós somos como que doutrinados, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de que somos treinados a ser funcionários, a ser alguém que trabalha para os outros. E, além disso, muitas vezes as pessoas veem o empresário como sendo um vilão. É retratado como sendo um vilão, opressor, explorador. E não é bem assim. Se alguém está ganhando dinheiro, né, as pessoas falam, deve estar fazendo algo de errado. E não é por aí, certo? Falo até por mim, inclusive. A questão é que, quando as pessoas elas são criadas nessa ideia de que empreender é feio, empreender é errado, empreender é inseguro, que empreender é algo que não é algo bom, isso priva as pessoas de muitas oportunidades na vida. Hoje eu posso dizer para vocês, 100% de certeza, de que a nossa vida, em termos profissionais, está muito melhor hoje, como empresários, como empreendedores, do que se nós fôssemos, talvez, funcionários em uma empresa privada. Em termos de até valorização profissional, né? Lógico, não há nada de errado você ser funcionário. Eu já fui funcionário por muito tempo. Tenho meus próprios funcionários, né, os nossos colaboradores da nossa equipe. Mas o ponto é, você tem que ver também como uma oportunidade, pensando fora da caixa de você empreender. É fácil? De forma alguma. Você vai trabalhar menos quando você tem o seu próprio negócio? Também de forma alguma. É muito comum eu trabalhar 10, 12 horas por dia ou até mais. Virar madrugadas trabalhando. Quando eu viajo, mesmo a lazer, eu tenho que levar meu computador. Mas tudo na vida tem os ônus e os bônus, né? Então você tem que escolher qual vai ser o seu benefício. Então você tem que analisar qual é a sua situação. E aqui eu queria apresentar para vocês o que eu chamaria aqui de 3 pilares que podem ajudar você a se destacar profissionalmente. Tanto se você escolher o caminho do empreendedorismo, como também se você quiser seguir como membro da equipe de alguma empresa, ou se você quiser trabalhar como autônomo sem ser no CNPJ, para você poder atuar, certo? Profissionalmente. E aí, pessoal, eu queria destacar aqui para vocês o seguinte, quais são esses 3 pilares que nós podemos reforçar aqui, tá bom? Para você poder se destacar profissionalmente. Primeiro de tudo, é você identificar as oportunidades. Quando lá atrás eu fui criar o site, qual era a minha visão de oportunidade? Pouca gente tem um portfólio online. As pessoas vão para entrevista de emprego só com currículo. Mas com os meus conteúdos que eu publicava lá no site, isso materializava as minhas habilidades. Então, eu percebi que era uma oportunidade. E até abrindo um parêntese aqui, outra forma de você identificar a oportunidade é até quando você vai escolher o seu curso superior, a sua pós-graduação, o que você vai estudar. Você pensar em quais campos do mercado tem mais
oportunidade para os profissionais. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu terminei o ensino médio e eu fui escolher minha graduação, eu fiz vestibular para geografia, para direito, para arquitetura, para geoprocessamento. Fiz essas 4. Passei nas quatro. Geografia, arquitetura, direito e geoprocessamento. E por que eu escolhi fazer geoprocessamento? Na minha cabeça, meu raciocínio foi: tem muito profissional de geografia já formado, tem muito profissional de direito já formado, tem muito arquiteto já formado. Quando eu entrei na graduação de geoprocessamento, a minha turma foi a 6ª. Então eu vi ali que tinha muita brecha no mercado para ser explorada ainda. Era um oceano azul de oportunidades. Então você, em vez de pensar apenas na atuação que todo mundo pensa, mais uma vez é pensar fora da caixa. Olhar para onde os outros não estão olhando. Perceber tendências do mercado. E aqui entra você lembrar do seguinte, ó. O cliente, ele não paga por quanto você sabe ou a sua titulação. O cliente não quer saber, por exemplo, assim, olha, eu vou te pagar mais, só um cliente que você contratou seu serviço, por exemplo, né? O cliente não vai lhe pagar, não vai pensar assim, olha, eu vou te pagar mais porque você tem aqui um título de doutorado, isso aqui é muito bonito, vou te pagar mais só por isso. Não, o título de doutorado é importante, é valioso, deve ser extremamente valorizado e reconhecido. Mas o cliente, pessoal, ele paga por soluções de problemas. Nós pagamos, de forma geral, mais caro para quem resolve nosso problema. Quer ver um exemplo? Imagina só, você está com a dor no dente, é fim de semana, é época de final de ano, e eu já passei por isso. Aí, você quer falar com o seu dentista, que você já tem o costume e tudo mais, às vezes até já tem um plano ali, só que aí ele não está disponível, está viajando na época de final de ano. Só que aí lá no seu bairro tem um dentista que resolve o seu problema da dor no dente, só que ele vai cobrar o preço que seria, sei lá, 3 vezes o valor, porque é no feriado e é o dia que ele está ali de folga, ele vai lhe atender. Você vai deixar de pagar? Não vai, você paga, porque você está com a dor no dente. É uma dor, é um problema que você tem. Então o ponto é, para você ser bem remunerado, você tem que resolver problema das pessoas. Se você, por exemplo, da área de geoprocessamento, onde eu atuo, né? E você trabalha fazendo mapas, o cliente não está pagando pelo mapinha, no mau sentido que você está fazendo ali, né? No seu trabalho, no seu produto. Ele está pagando pela solução que você traz para ele. Então você tem que ter essa clareza. Qual problema você resolve do cliente? Quais são esses problemas que você traz a solução? Você tem clareza disso? Só você tendo clareza, você consegue levar essa clareza para ele. Então pensa só. Às vezes uma pessoa pensa assim, você trabalha com o quê? Aí alguém que é da minha área fala assim, eu trabalho fazendo mapas. Mas isso aí não é solução. O mapa não é solução de problema. Ninguém acorda um dia e pensa assim, estou precisando do mapa. Não. A pessoa pode pensar o seguinte, olha só, eu tenho uma fazenda, eu estava querendo aqui ter ideia de como é que está a produtividade dessa minha área aqui agrícola. Aí a solução é qual? É alguém que, por meio de um mapa, consegue espacializar a produtividade da propriedade dele. Ele consegue pegar dados e transformar isso num mapa que visualmente ele vai conseguir extrair dali a informação para tomar a decisão. Isso é você ter clareza. Então vocês têm que pensar nisso. Eu quero ser bem remunerado? Ótimo. O que eu tenho que fazer? Resolver problemas. Essa é a ideia. Resolver problemas é o que gera uma melhor remuneração. Você perceber as oportunidades de resolver problemas de alguém. Certo? Por exemplo, quando você pensa assim, por que as pessoas elas pagam tanto hoje, né? Tem aqueles medicamentos, você deve ter já ouvido falar, as canetas emagrecedoras, né? O pessoal vende aí, às vezes é milhares de reais, uma caneta, uma dose, enfim. Aí o que acontece? Por que as pessoas pagam tanto por isso? Porque é uma dor delas, a obesidade é uma dor delas, né? Então elas estão dispostas a pagar caro por conta dessa solução do problema. Então, da mesma forma, que você vai ser melhor remunerado se você resolver problemas das outras pessoas, ok? Seguindo, pessoal, eu trago aqui para vocês alguns exemplos de onde você pode atuar como profissional aqui do meu nicho, que é geotecnologias, área geoespacial, né? Você pode trabalhar com a área de consultoria ambiental, trabalhar na área de engenharia, prestando serviço para o agronegócio, como eu falei agora da produtividade da fazenda. Todo CNPJ, ou seja, toda empresa, ela pode ser um cliente seu, se você atuar focado em resolver problemas, certo? Aí até como exemplo que eu trouxe, esse dado aqui,
para você pensar, por exemplo, na área de ciência de dados, que é um mercado que tem crescido muito. Olha só, de acordo com esse gráfico aqui, até 2032, ou seja, daqui a pouco mais de 6 anos, né, o mercado de ciência de dados vai atingir a marca de 501 bilhões, e não é de reais, é de dólares. Então, 501 bilhões de dólares até 2032. Aí, aqui você já percebe o seguinte, que é um nicho que você pode pegar uma fatia desses bilhões, por assim dizer, para você. E lembrando que 80% dos dados possuem componente espacial. Então, quem trabalha com algo ligado a isso vai ter mais vantagens ainda. Segundo pilar, que é importantíssimo para você se destacar profissionalmente, quer seja com empresa ou então usando, atuando como um autônomo, ou então trabalhando em uma instituição. Você tem que saber fazer o seu marketing e o seu posicionamento como profissional. Porque é o seguinte, às vezes as pessoas elas se desvalorizam. Como assim? Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu trabalho fazendo tradução de texto. Isso aí eu escutei de uma pessoa, amiga nossa. Ela disse, eu trabalho fazendo tradução de texto. E você fez a tradução, era um resumo de um artigo científico que a pessoa ia publicar num congresso. E ela disse que fez um resumo por R$15. R$15. Eu disse, olha, você se desvalorizou quando aceitou fazer uma tradução de um resumo por R$15. Por quê? Eu costumo dizer para os nossos alunos que você tem que definir um valor mínimo que, por menos que aquele preço, você nem abre o seu notebook, você nem abre o seu computador. Você tem que aprender a se valorizar. E para isso, para você poder se posicionar para cobrar o que realmente você deseja, entra a questão do posicionamento. Você quer ser conhecido como aquele profissional, que é o profissional que faz baratinho, que dá o descontinho, ou aquele profissional que entrega resultado? E aqui é que entra essa definição aqui da diferença entre preço e valor. Preço é o que as pessoas pagam e valor é o que elas levam de benefício. Para você poder cobrar um preço maior, você tem que entregar um valor, um benefício a quem está pagando o seu serviço. É o que eu falei antes, as pessoas não compram o produto, elas compram a solução do problema. Então você tem que pensar nisso. Quando eu estou agregando essa pessoa, para que ela perceba que o preço que eu estou cobrando é muito abaixo do que mereceria, já por conta do que eu estou entregando para ela. E aqui é que entra o seguinte, a parte de posicionamento, essa frase está em destaque, embora possa parecer até dura em algumas situações, é a realidade. Que quem não é visto, não é lembrado. Como assim, pessoal? Não adianta você ser um ótimo profissional da sua área e só a sua mãe saber disso. Não adianta você ser o melhor profissional do Brasil no seu nicho de atuação, no seu campo de atuação, se você só quem sabe disso é quem mora com você. Você tem que mostrar para as pessoas que você sabe. Se o cliente ele não te vê, ele não vai te contratar. Não adianta resolver as pessoas dizendo assim, olha, eu sou tão bom nisso e ninguém me contrata. Ninguém quer pagar o que eu mereço. A questão entra também no ponto de que você não se posiciona. E aí você pode usar, e deve usar, precisa usar, as redes sociais. O LinkedIn, por exemplo, para você mostrar os seus bastidores. Você poder documentar suas habilidades, seus resultados. Como é que isso é feito na prática? Vamos imaginar, você fez um curso, uma capacitação nova. Publique. Olha só, eu aprendi nessa capacitação a resolver tais e tais problemas. Eu aprendi a gerar tal produto. Então, isso vai chamar a atenção das pessoas e ver, olha, fulano, eu vou ter agora uma referência nesse assunto. Inconscientemente, elas vão perceber isso e vão perceber valor agregado no seu conhecimento. Quando você vai para uma entrevista de emprego, não vá apenas com um currículo. Não mande só o seu currículo. Você tem que apresentar o seu portfólio. E o que é um portfólio? É um material, uma coleção dos seus melhores trabalhos. Se você, por exemplo, trabalha no meu nicho de geoprocessamento, produção de mapas, você produz um mapa, você está materializando sua habilidade. Se você trabalha com programação, você tem os códigos de programação, isso é um portfólio, você pode usar como portfólio para demonstrar sua habilidade em programação. Se você trabalha com outros tipos de projetos, leve junto, prove, materialize a sua habilidade. Porque o currículo, pessoas podem ter ótimos currículos escritos, mas na prática não sabem trabalhar. E aí você pode mostrar que você é diferente deles nessa questão. Certo? Continuando aqui, o terceiro e último pilar que eu quero destacar para vocês
é importante vocês não pararem no tempo. Olha só as pessoas nessa imagem. Provavelmente, quando elas estavam aí nesses cenários, elas eram profissionais de elite, profissionais atualizados, né? Trabalhando com cartografia, trabalhando com escalímetro, com outras ferramentas da época, mesa digitalizadora e assim sucessivamente. O que aconteceu com essas pessoas quando veio lá os primeiros softwares para esse tipo de trabalho? No meu caso, o Arquivio, ou então o AutoCAD, e assim por diante. Se elas não se atualizaram, se elas achavam assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Nesse caso, vai morrer profissionalmente mesmo, né? Porque o mercado não perdoa. O mercado não é bonzinho de pensar assim, olha, o Joãozinho trabalha há 15 anos já com isso, realmente ele merece receber muito dinheiro só por conta disso. Não, ele quer que você se atualize. E qual é a atualização que está sendo exigida nesse momento, em 2025, começo agora de 2026? É a inteligência artificial. Muitas pessoas ainda estão vacilando, deixando de correr atrás, de aprender essa tecnologia, achando assim que a IA é do mal, a IA é algo prejudicial. E até falam que a IA, a inteligência artificial, vai tirar os empregos, né? Só que o ponto é essa frase aqui, que já é um jargão praticamente, né? Que você não vai perder o seu emprego ou clientes com inteligência artificial. Você vai perder para alguém que usa a inteligência artificial melhor do que você. Aí a questão é, você usa a inteligência artificial? Se sim, usa para algo útil, usa para ele potencializar. Outro dia eu estava falando com uma profissional da área de engenharia e ela disse assim, olha, eu não uso inteligência artificial porque eu me garanto na inteligência natural. Eu sei bem das coisas. E eu falei para ela, olha, quem está perdendo é você, porque não há mérito, não há algo a ser aplaudido só pelo fato da pessoa não usar a inteligência artificial. É como naquela imagem que nós mostramos. É como se alguém dissesse assim, não preciso de computador, não preciso de software, porque eu faço tudo no manual. Quando você usa a inteligência artificial de modo certo, ela não vai te substituir, ela não vai pensar por você, mas ela vai lhe potencializar, ela vai agilizar a sua entrega. Projetos, resultados, soluções de problemas que você entregaria em um mês, você entrega em uma semana, 3 dias, em poucas horas. Aí se você tem lá um concorrente, quer seja de uma empresa, quer seja um colega de trabalho que está querendo sua vaga, enfim, qualquer situação, e o seu concorrente entrega o mesmo produto que você, mesmo nível de qualidade, e você demora uma semana para entregar, ele entrega em 4 horas. Quem você acha que vai ficar com a oportunidade? A pessoa que entrega com a mesma qualidade em menos tempo, porque é a IA da produtividade. Então, se você ainda está usando a IA só para fazer bonequinho, brincadeirinha e coisa do tipo, está perdendo tempo e está vacilando. Use para potencializar o seu trabalho na sua área de atuação. Então, pessoal, recapitulando aqui brevemente, primeiro ponto, identifique oportunidades. Lembre que o cliente, ele não paga pelo produto, ele paga pela solução do problema. Lembre-se que há mercados praticamente inexplorados comparados com outros, né? Como é o caso aqui da ciência de dados. Lembre-se também que você tem que se posicionar, fazer o seu marketing, deixar claro que você é bom, deixar claro que você sabe fazer as coisas. Foi o que eu fiz lá atrás, quando eu criei meu site, e tinha lá os tutoriais, como um portfólio do que eu sabia fazer. E isso rendeu muitos frutos a médio e longo prazo também. E por último, não pare no tempo. Domine a inteligência artificial. Então, pessoal, esse era o conteúdo que eu trouxe para vocês nesse momento. Vou deixar aqui os nossos contatos, inclusive convidá-los a seguir o nosso Instagram também. Nós estamos muito perto de chegar nos 100 mil inscritos, 100 mil seguidores lá no Instagram, que é o maior perfil sobre geotecnologias do Brasil, tá bom? Então fica aqui meu convite. Muito obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição caso vocês tenham alguma pergunta. Professora Priscila, fico à disposição. Muito obrigado, parabéns, viu, pela palestra. Eu queria deixar aqui espaço para alguém que queira perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação. Então eu vou perguntar, já que ninguém perguntou, eu vou perguntar. Fique à vontade. Uma coisa assim que eu queria te perguntar, mais assim para você esclarecer melhor, né? Que você deu a entender, mas eu queria que você explicasse ainda mais. Qual foi o acontecimento, assim, em que momento da sua vida você se sentiu pronto profissionalmente, de fato? Agora, realmente, eu estou conseguindo me estabelecer e está indo bem.
Certo, então bora lá. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada síndrome do impostor? Síndrome do impostor é aquele sentimento que a gente pensa assim, eu acho que eu não sou bom o suficiente. E isso vale não só profissionalmente, né? Às vezes a pessoa pensa assim, será que eu sou um bom marido? Será que eu sou um bom filho? Será que eu sou assim por diante, né? Isso daí, pessoal, só quem não se questiona, sabe quem é? É o que é impostor mesmo, né? É o cara que finge ser o que não é. Então, o que acontece? Até hoje, sempre vem esses pensamentos, né? Será que eu estou pronto para isso? Será que eu sou bom o suficiente? A questão é, não se preocupa com isso quem não está nem aí para o que faz a vida, a nível de família, amizades e também de trabalho, né? Mas com respeito assim, estou pronto para isso, eu acho que assim, quando você começa a ver o reconhecimento de outras pessoas, você consegue perceber que você está realmente no caminho certo. Porque quando simplesmente assim, fui dar o primeiro treinamento lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu fui pensando assim, será que não foi sorte? Aconteceu uma vez. Mas quando você vai vendo e outras pessoas começam a admirar o seu trabalho, respeitar o seu trabalho, lhe indicar para outras pessoas, clientes seus indicam para outros, aí você, realmente agora estou no caminho certo. Não devo baixar a guarda, não devo parar no tempo, mas é por aqui que eu vou. Eu lembro assim que a primeira vez que eu fui no evento, eu me surpreendi. A primeira vez que eu fui no evento grande da nossa área foi em 2015. Eu fui no Simpósio Brasileiro de Estacionamento Remoto. Foi um evento grande, aqui em João Pessoa, inclusive, foi. E a minha surpresa foi, quando cheguei no evento, muitas pessoas me parando para tirar foto. Queriam tirar foto, dizer, quando eu crescer, quero ser igual a você, coisa do tipo assim, né? E tiravam foto. Então, para mim, foi uma surpresa. Eu tinha criado, como eu falei, em 2008, né? O site, e até então só tinha prestado serviço para a empresa, mas nunca tinha ido num grande evento. Quando eu fui e aconteceu isso, para mim foi uma surpresa. E hoje, isso acontece até hoje, né? Mês passado estávamos lá em Vitória, no Espírito Santo, no evento, e olha que eu tirei umas 40 fotos por dia. O pessoal parava e pedia para tirar foto. Então, realmente é algo que você percebe mais quando outros vêm a reafirmar isso, né? Entendi. Xisto? Anderson, parabéns pela sua trajetória. Tá ouvindo um violão aí de segundo plano, mas só para acompanhar, tá certo? Tá em ensaio aqui. Bom, parabéns pela sua trajetória, tá certo? Você ter, inclusive, disponibilizado esse tempo, porque essas sugestões que você deixou registrado aqui, de uma forma, você é um empresário e você se disponibilizou a deixar de uma forma gratuita para jovens que estão aí em formação. Acho que meus parabéns por isso, isso mostra também que você ser humano, né, a gente tem aquela coisa, né, da imagem de empresário, realmente existe essa imagem. Eu conheci você agora, conheci o Marcelo, que é da área do Moodle também, não sei se você conhece ele, mas enfim, o que eu queria, uma pergunta e uma sugestão sua. Bom, a primeira questão é a seguinte: a nossa formação também data aí na graduação de 2001 e doutorado 2008, quer dizer, até 2015, quando a gente começou a lecionar aqui na UFCG, os jovens pareciam querer buscar, não perdiam oportunidades como essa. Os grupos eram lotados, as motivações estavam evidentes, eles passavam uma palestra, passavam uma leitura, projetos não deixavam ser perdidos, projetos com entrega de relatórios, etc. e tal. Hoje parece que houve um esmorecimento, não sei se foi consequências da pandemia, etc., mas eu queria saber de você o seguinte: primeiro, qual o teu público, se você falou aí que tem muitas pessoas participando, se tem muitos jovens, se você vê isso, né, que estão jovens que estão ali, pagam, mas não se dedicam, por exemplo. Tá certo? E qual seria a sugestão que você deixa registrado, uma vez que isso aqui está sendo gravado, isso aí possivelmente Priscila vai estar disponibilizando, né, para o grupo dela depois, enfim. Agora, uma outra coisa é a seguinte: eu tenho um canal no YouTube, até esses sinais, que tem 16 mil inscritos, o canal, mas faz mais de um ano que tem 16 mil inscritos, não vai nem vem, graças a Deus não volta, né, mas não está indo. Aí eu queria saber de você o seguinte: se você tem alguma, aí é mais uma sugestão, tá certo? Se você tem alguma sugestão, falta marketing, falta trabalhar com imagem,
que é que você destacaria para que um canal cresceu e parou, por exemplo? Certo. Então vamos por partes. Inicialmente, né, com respeito a dar a palestra gratuitamente aqui, para mim é um prazer. Eu sou filho da escola pública, né, eu estudei ensino fundamental, médio e graduação em instituições públicas, municipais, estaduais e federais, e para mim é uma forma de retornar para a sociedade o que nós fazemos. Minha sócia também estudou também a graduação, ensino fundamental e médio em escola pública, e a gente sabe a importância de trazer esse incentivo também para os jovens, né? A gente quer ver todo mundo crescendo. Eu sempre digo que a gente não está formando concorrente. Aquela velha frase, né, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, gente boa, qualificada, é bom para todo mundo, né? E com respeito ao que você falou, né, sobre a questão dos jovens. Nosso público tem bastante jovens, sim, mas realmente o que nós temos notado é que, por motivos diversos, né, eu não sou sociólogo para detalhar, assim, talvez qual é a razão intrínseca, né, da mudança, mas nós temos percebido que realmente muitos jovens têm tido dificuldade de talvez concentrar assim, o que é que eu quero para a minha vida. Não generalizando, pelo amor de Deus, né? Mas muitos têm tido essa dificuldade de pensar assim, o que é que eu quero para a minha vida? Eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado. Não, eu quero trabalhar com a minha própria empresa. Ou então, eu quero trabalhar como autônomo, mas sem estar com uma empresa. Então, existe essa dificuldade. Por isso, assim, muitas pessoas tendo até nos procurado pedindo esse tipo de orientação, né? De acordo com o perfil dela, o que é que deveriam fazer, o que elas gostam, mas realmente isso é de forma geral na sociedade, não só na área acadêmica, né? A gente tem percebido que, infelizmente, a concorrência está com a régua cada vez mais baixa. Então, se você fizer um pouquinho mais de esforço, você se destaca. É uma oportunidade assim, que você tem de realmente passar à frente dos outros, se você se empenhar um pouquinho mais, né, por assim dizer. Porque hoje nós temos recursos, e como eu falei, inteligência artificial, muitas pessoas estão nem aí, acham que é só para fazer bonequinho divertido para botar na trend do Instagram. Mas você podendo usar para uma coisa que é para a sua área profissional, você se especializar, você poder aumentar a sua produtividade, vai realmente trazer um grande diferencial. A minha orientação para o jovem é essa. Aproveite, porque agora você tem a melhor época da sua vida para acelerar. Porque depois, quando você chegar na época que vai estar com a família, para tomar conta, aí é um outro ritmo, né? A gente que já passou dessa etapa, a gente sabe que é um outro ritmo para você poder investir na sua carreira, e mesmo assim a gente não pode parar. Mas aproveita essa etapa aí, curta, aproveita a vida, mas com responsabilidade do seu futuro, né? Tem uma frase também que eu gosto que diz assim, que muitos jovens, às vezes usam os seus primeiros anos de vida para estragar os últimos, né? Às vezes as escolhas que tomam trazem consequências negativas no futuro. Mas, enfim. Com respeito ao que o professor perguntou do YouTube, nosso canal do YouTube está com cerca de 80 mil inscritos, né? E o que acontece? Existe uma coisa chamada algoritmo, que é o que define se um vídeo ele vai ser mais assistido ou não, né? E o que ocorre? É que hoje, para um canal ele crescer, tem vários fatores. Entre eles, a frequência da produção de conteúdo. Hoje o YouTube ele não beneficia tanto a qualidade do conteúdo, mas infelizmente ele vai muito pela quantidade. Se você publica assim, eu publico um vídeo por mês, isso para o YouTube nada é a mesma coisa. Realmente algo muito triste de se dizer, mas é isso, né? Às vezes você faz um vídeo que é quase um documentário do Discovery Channel, você teve todo o trabalho para produzir, demorou meses para preparar aquilo ali, você publicou, vai ter 100 visualizações, enquanto um videozinho de dancinha vai ter milhões de visualizações. Então, assim, é porque eles prezam pela quantidade. Tanto que se você for olhar, os canais do YouTube que tem mais seguidores, inscritos, né, são públicos de entretenimento, em que eles conseguem produzir conteúdo em grande volume, publicar 4 vídeos por dia, 5 vídeos por dia. Então tem muito a ver com essa frequência. No nosso caso, o nosso canal hoje tem 80 mil inscritos, e nós percebemos assim, nesses últimos meses nós publicamos menos no YouTube, e consequentemente o crescimento é menor. Mas nos meses que nós conseguimos publicar 3 vídeos por semana, aí você vai tendo um crescimento mais rápido. Outra coisa também que mudou no algoritmo nos últimos anos, que antes era assim, a pessoa se inscrevia no canal do Xisto, e é porque ele queria ver o conteúdo do Xisto. Só que hoje não é bem assim que funciona. Os algoritmos, não só do YouTube, mas também do TikTok, por exemplo, né, que lá também é canal de conteúdo, né, eles levam em conta o assunto que as pessoas gostam. Então, por exemplo, a pessoa pode estar inscrita no meu canal, gosta de mim, quer aprender geoprocessamento,
Só que o YouTube começa a recomendar para ela vários conteúdos de outras pessoas ligadas a geoprocessamento. E aí pode ser que ela até esqueça que um dia se inscreveu no meu canal. Vai estar vendo ali canais e mais canais que vão aparecendo. Isso vai para YouTube, Instagram, TikTok, né, e assim por diante. Então tem muito disso. Aí o que você pode fazer para ir contra essa maré, né, por assim dizer? Você pode trabalhar muito as capas dos vídeos, que a gente chama de thumbnail, né, que é aquela imagem padrão ali. E quando eu falo de trabalhar, o quê? Você botar uma imagem que chama atenção, um texto ali que chame a atenção, né, já para aumentar a chance das pessoas clicarem. Né? Até uma coisa que a gente tem observado é que as chamadas redes sociais cada vez mais deixaram de ser rede social. Porque antes, lá no começo do Instagram, por exemplo, nós entrávamos na rede social para ver o que os nossos amigos estavam postando, né? A família estava postando. Só que hoje, você vê que é mais uma competição, é uma rede de atenção. Porque tem ali vídeos de Reels, né, do Shorts do YouTube e assim por diante, que é só coisa para chamar a sua atenção. Às vezes é um vídeo viral, é um vídeo de entretenimento, na maioria das vezes, né, algo engraçado, e você pouco vê o que as pessoas da sua família, os seus amigos estão publicando. Então, é algo que você tem que estar o tempo todo atento para o que eu posso fazer para chamar a atenção. Outra coisa que a gente percebe que tem ajudado bastante, né, só dando uma dica, que nós aplicamos isso. Geralmente você não começa o vídeo dizendo assim, olá, eu sou Anderson Medeiros da ClickGel, e nesse vídeo, não, porque o pessoal não quer saber quem é você, no primeiro momento. É bom você começar com um gancho, já dizendo o que a pessoa vai aprender. Ó, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como abrir uma empresa em 3 passos. Isso aí é o gancho, entendeu? Se você dizer como você pode aumentar o seu faturamento na sua empresa em 2 vezes, fazendo poucas mudanças. É isso que as pessoas querem ver. É o gancho que chama a atenção. Essas frases iniciais fazem muita diferença. Fora aqui no YouTube, principalmente, não é só você publicar o vídeo. Existem várias regras técnicas lá, por exemplo, você subir o vídeo no YouTube, você tem que preencher todos aqueles campos de metadados, né, de as tags, a descrição do idioma. E outra coisa, o ideal é sempre você, quando sobe o vídeo no YouTube, você só publicar ele, pelo menos, a pior das hipóteses, pelo menos meia hora depois de você subir o vídeo. Porque esse tempo de meia hora, antes de publicar, mínimo, é o tempo do YouTube ler o conteúdo do seu vídeo, saber de que ele trata, para ele entregar para as pessoas que têm interesse naquele assunto. Inclusive para pessoas que não são seus inscritos ainda, né? Então, assim, o ideal é, pelo menos 24 horas, o ideal, você subir na plataforma, então só daqui a 24 horas que esse vídeo vai ser publicado. Pode ser menos, como eu falei, né? Mas isso aí faz diferença para o YouTube. Ele ter tempo de entender tudo que você escreveu ali nas tags, na descrição do vídeo e tudo mais, para aí você ter o maior alcance do vídeo. Obrigado. Nada. O seu João Damasceno está por aí. Alguém mais tem alguma colocação? Tudo bom, professor João? Eu só queria agradecer o convite, né? E parabenizar o Anderson, como sempre, em conteste o conteúdo dele não ser somatório. Não existe assim. É a melhor referência que nós temos na Paraíba e eu acho que já ultrapassou nossos limites fronteiriços, né? A gente tem muito orgulho disso. E sempre dividindo com bom gosto, no vernáculo dele, muito enxuto, tem uma capacidade de comunicação perfeita, temos amigos em comuns, e eu acho que eu sou parceiro, posso me considerar um parceiro dele desde 2019, salvo engano. Em 2019, o primeiro curso que eu adquiri dele, e antes eu ficava só assistindo os vídeos dele. E sempre somou, só soma. Tanto é que quando ele lança, eu não aguardo, não vou perguntar vai até quando, não, vou lá e faço, porque eu confio no produto dele. Já tentamos fazer aqui uma parceria com ele, tem um projeto lá na PRPGP da UEPB, que seria uma PPP. Se eu disse a ele, esse projeto não está adormecido, é porque são burocracias que, infelizmente, existem na coisa pública,
que é a resistência da oferta de cursos que podem ser comercializados. É uma barreira que nós temos ainda, pelo menos na UEPB. Mas isso não é um sonho, isso é um projeto. Esse projeto vai se materializar cedo ou tarde. E hoje ainda há pouco à tarde, conversando com o George encampou a ideia, viu, Priscila? Eu acho que a gente pode fazer aí uma dobradinha, as duas universidades, mais a ClickGel, para ampliar a oportunidade aos nossos alunos. O Xisto colocou bem aí uma indagação, que foi a questão dos alunos começam com um pique, aí depois vão perdendo. Eu acho que isso é fruto ainda da geração que não se acordou. O Anderson falou muito bem, aproveite a vida, mas lembre-se que quando se der conta do que tem que ser aproveitado, você já está maduro. E aí não dá mais tempo. E o mercado não vai buscar você. Já que é competitivo demais para quem se interessa. Para quem não se interessa, se perder o trem da história, já era. É como quem não consegue dominar os recursos tecnológicos, eu dizia isso antes da pandemia, quem não dominasse tecnologia ficaria fora do mercado. Veio a pandemia e o pessoal sentiu, precisa da tecnologia para dar continuidade a seus trabalhos. E isso não foram todos que acordaram. E agora a gente percebe que cada vez mais está crescente, e aí vai aquele degradê de profissionais de diversas áreas migrando para o geoprocessamento, para geotecnologias, e quem poderia até ter um pouco mais de oportunidade com essa ferramenta e com esses recursos, está deixando o trem passar. Isso é perigoso. É perigoso. Ainda bem que nós temos canais dele que sempre abastecem-nos, e a parceria que vai se ampliando. Fiquei muito feliz quando a Priscila colocou lá, e atrevidamente eu me inscrevi, e fico ali. Eu não sou tiete dele, ele é um cara maduro, tem experiência, mas eu sou um admirador do trabalho dele, e tem, de fato, contribuído muito, tem formado muita gente, inclusive alunos meus que hoje estão no mercado, só chegaram pelas mãos, claro, da instituição de ensino superior, a estadual, mas com a geotecnologia pelas mãos do Anderson. Acho que Anderson conheceu 2 deles lá no evento, lá em São Paulo. Então, eles trabalham na 2A, que é a empresa que faz o levantamento dos aerogeradores na nossa região. Então é isso, eu queria parabenizar, agradecer a Priscila, pedir desculpa por ter cedido na palavra, mas eu gosto de aproveitar sempre as oportunidades e dividir. É sempre bom encontrar. Todos os dois, Anderson, são contemporâneos meus de mestrado, a gente já está bem rodado, né, Xisto? E Xisto ainda tem uma particularidade que é a nossa orientadora de mestrado, que foi esse ano que ela passou para o plano espiritual, a professora Beatriz. Somos filhos da mesma orientadora. Então é isso. Sabe, mais uma vez, inclusive para os que estão aqui, mas também para os que vão acompanhar depois esse vídeo gravado, gente, não percam essa oportunidade, porque antes até mesmo já ouvi falar que, mas a inteligência artificial também, eu peço para fazer, tipo, sei lá, um código para a construção de uma mapa, ela vai e faz, mas você tem que saber fazer, você tem que ser o diferencial. Eu confesso que eu sou um entusiasta, eu gosto, acho bonito, mas Priscila, por exemplo, ela se envolve bem mais com a questão de mapa do que eu me envolvo, mas eu acho que tem a ver também com o momento, certo? Eu acho que o que você apresentou aí, o teu relato de trajetória, né, você ainda jovem, muita coisa ainda para oferecer, e eu espero que jovens eles acordem, né, que parece que a pandemia, eu não sei, isso é uma hipótese que eu tenho, ela mudou muito o perfil, né, dos estudantes, são estudantes que não mais suportam aulas de 2 horas, agora eles têm paciência para 30, 40 minutos, e né, justamente essa questão, né, o diferencial vai ser, a qualificação vai ser sempre diferencial. Parabéns, tá? E também para tua esposa, viu? Porque assim como ela, eu tenho aqui uma esposa que ela é
tem, o que ela tem de ideias, o que eu já aproveitei, viu? Então, acho que as mulheres estão aí para isso, né? Digo que a Júlia é minha parceira em tudo e para tudo, não largo para nada. Ela tá comigo sempre. E, pessoal, só apontando algumas questões aqui. Inclusive, professor Damasceno, obrigado pelas suas palavras, fico muito honrado com o carinho com a sua fala. E, assim, o que acontece? Só dando um exemplo, você realmente tem que fazer o mínimo, você já se diferencia. Essa semana aqui, nós fizemos uma seleção para 3 vagas para trabalhar na nossa empresa. Aí, uma delas que eu quero comentar, nós recebemos uns 20 currículos e aí chamamos, acho que 6 pessoas para a próxima etapa de entrevista. Aí nós perguntamos na entrevista algo básico, que é assim, o que você sabe sobre o que nós fazemos? Vocês acreditam que uma pessoa apenas sabia com o que nós trabalhávamos? A pessoa viu a vaga, mandou o currículo. É vaga, vou ganhar dinheiro no final do mês. Só pensa isso. Não pensa, a pessoa não sabia, assim, o que você sabe sobre? Desculpa, realmente eu não fiz a tarefa de casa, né? Não estudei e tal. Que é o mínimo. O mínimo. Como é que você disse que quer trabalhar? E detalhe, que no currículo de ainda botou assim, que era o sonho dela trabalhar na nossa empresa. Alguma pessoa que disse. Então, como é que, assim, você vê que vira uma mentira o currículo. Né? Você vê como o currículo acaba ficando até feio o currículo. Vocês querem o sonho dela trabalhar e ela não sabe o que a empresa faz? É incoerente, né? É uma coisa que não bate. Não bate, né? E realmente isso acontece muito, né? Então, assim, você se esforçando um pouquinho a mais, pessoal, vocês vão conseguir se destacar e ter boas oportunidades, né? Outra coisa, pode parecer batida e clichê a frase, né? Mas às vezes as pessoas falam assim, mas Anderson, você deu sorte, né? Dá vontade de jogar uma pedra na cabeça da pessoa quando diz isso. Porque assim, só a gente sabe quando ele se esforçou e se esforça, né? Mas o ponto é, o que eles chamam de sorte é você estar, ao mesmo tempo, com a oportunidade e o preparo para poder agir. Né? Se lá atrás, quando me chamaram para dar o primeiro curso lá em Cuiabá, a pessoa, eu não tivesse disposto a ir, tivesse me cedido ao medo, teria perdido outras oportunidades. Talvez eu achasse que aquilo ali não era para mim, não iria. Quando surgiu a oportunidade que a Julie deu a ideia de criar o site, eu não tivesse criado, provavelmente minha vida seria outra, né? Eu sempre digo para a Julie que eu acho muito interessante a teoria do efeito borboleta, né? Que diz que uma decisão muda toda a sua vida, né? Se lá atrás ela não tivesse dado essa sugestão, a minha vida seria outra, com certeza, né? Então a gente está atento para as oportunidades. Assim, eu posso aproveitar isso aqui e isso pode fazer diferença na minha vida, como realmente fez. E é isso, né? Tá realmente preparado e disposto a correr risco. Antes, um exemplo que eu dou em sala de aula, talvez, não sei se for útil, você pode depois utilizar esse exemplo, é a questão da experiência que um surfista nos ensina. O surfista, ele fica parado, olha o horizonte e ele sabe, com relação à questão da atmosfera e do mar, como vai ser formada a onda perfeita. E foi isso que você fez. Você começou a dar abraçada antes da onda perfeita chegar. Quando ela chegou, você já tinha a expertise necessária para estar em frente, não é isso? Sim, sim. Não, você vê, né? Assim, uma coisa que a gente vê que lá no passado eu que não conseguia comprar um pendrive, nós continuamos. Hoje, o meu computador, quando eu comprei, foi 14 mil reais. Então você vê assim como você vai procurando evoluir e vai investindo para poder se capacitar, para estar mais preparado para novas oportunidades, né? Então, o que esse meu computador já me conseguiu trazer de retorno valeu muito mais do que eu paguei nele. Porque às vezes as pessoas pensam nisso, né? Se é para comprar um ingresso para um show, o cara faz empréstimo no banco para ir. Mas se é para alguma coisa de capacitação, um equipamento de trabalho, o pessoal se segura. Não, vou pagar 10 mil numa coisa, aí compra um celular, que ela não precisa de um celular de 10 mil reais, mas compra, parcela em 50 vezes, aí vai no show, rouba um celular dela. E ela perdeu o dinheiro pelo pé. Mas aí um computador que é uma máquina para trabalho, um curso para se capacitar, para ter uma titulação, isso as pessoas não querem, né? Então, realmente, aí você vê que evento, né? Ir para um evento. Um evento científico, né? Exato, né? Mas a pessoa, vamos supor, né? A gente tá na Paraíba, né? Eu estou aqui na Paraíba, o Damasceno também, a Priscila. Aí fala assim, o evento é em São Paulo. Não, São Paulo é muito longe. Longe é onde você não quer ir. Porque, às vezes, a pessoa tá lá, já teve curso que eu dei em Porto Alegre, que veio uma aluna de Cabo Verde. Uma pessoa de São Paulo disse na ocasião que Porto Alegre era muito longe. E a aluna veio de Cabo Verde. Aí você vê que realmente longe é onde você não quer ir.
né, realmente você vai dar um jeito. Acho que a Jane quer falar alguma coisa. Jane, quer falar? Pode falar, Jane. Assim, boa tarde a todos. Eu Boa tarde. sou grata por estar participando dessa aula. Então, eu estou querendo aproveitar a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho na área que eu já atuo, só que eu faço parte na parte administrativa. E eu sei que dá mais dinheiro ir para a parte de vendas. É disso que eu vou precisar. Só que eu queria saber o que é que se essa oportunidade aqui, o que é que a gente vai conseguir das aulas de IA? O que é que eu posso aproveitar para áreas de vendas? Para a área de vendas. No setor aí de venda de pneus, eu não sei se eu preciso especificar a área de vendas, mas se precisar é a área de vendas de pneus de carga, caminhão, trator, essas coisas. Certo. No caso, você quer saber como é que a inteligência artificial pode ajudar nas vendas. É isso? Pronto. Tem várias formas, tá? Uma delas, hoje já existe o que é chamado de agentes de IA. Agentes de IA. O que é um agente de IA? É uma ferramenta que ela atua por você em uma atividade específica. No caso, veja só, o ser humano que é vendedor, ele precisa descansar, dormir, não tem folga, né? Já o agente de IA, não. Então, você pode usar um agente de IA que a pessoa, vamos supor que ela entrou em contato com você fora do horário do expediente, querendo saber sobre o preço do pneu, de qualquer coisa que você vai vender. A agente de IA hoje, ela já consegue falar atender, fazer ali um atendimento inicial, como se fosse um ser humano. Ao ponto de, se a pessoa que foi procurar você, ela comentar algo triste, dizer assim, morreu um parente meu, a IA lhe dá condolências, inclusive, ela dá condolências, sinto muito pelo que aconteceu, né, e tudo mais. E aí, ela já dá esse atendimento inicial, para depois, quando o vendedor humano for começar a trabalhar, ele só dá a sequência. E por que isso é relevante? A pessoa mandou uma mensagem para você de 2 da manhã, ela estava acordada, disse, preciso trocar o pneu amanhã, vou mandar uma mensagem. Existem estudos que mostram que quando alguém manda uma mensagem para você querendo comprar algum serviço ou um produto, e ela tem uma resposta em, no máximo, 5 minutos, ou são 4 minutos de acordo com o estudo, a chance dela fechar uma venda é maior. Então, o que acontece? Ela mandou uma mensagem para você de 2 da manhã, ela estava acordada e mandou. E você só vai responder ela de 9 da manhã, 8 da manhã, a chance dessa venda ser realizada cai. Já no caso, se a IA atendeu a pessoa lá de 2 da manhã, começou a atender, que ela não descansa, ela não dorme, então ela trabalha 24 horas. E ela já fez esse atendimento inicial, vai ser muito mais fácil fechar a venda, o humano fechar, ou a própria IA fechar em alguns casos, né, dependendo do preço, do que se você fosse trabalhar sem a IA. Existem já estudos sobre isso. Então seria uma forma. Outra maneira, a IA, ela já é utilizada hoje para você fazer anúncios patrocinados na internet. Que anúncios são esses? Quando você está vendo no Instagram, sempre aparece anúncio. A gente bota anúncio nosso, inclusive, né? YouTube, sempre aparece aqueles anúncios antes dos vídeos, né? Então, a IA ela é usada para quê? Para aumentar a precisão e para quem esses vídeos têm que ser entregues, que aumente o interesse da pessoa comprar, aumente a chance da pessoa comprar. Porque, por exemplo, você vende pneu de carro. Vamos supor que é pneu de carro. Isso aí não vai interessar para um adolescente. Talvez não vai interessar para uma senhorinha idosa que está assistindo lá os vídeos de receita, ela tem 70 anos de idade. Quem dirige é o filho dela, hoje em dia. Então, a IA vai direcionar aquele anúncio a aparecer para quem realmente tem a tendência de comprar. Entendeu? Entendi. E faz todo sentido, porque eu sempre agi assim quando em alguma ocasião eu precisei vender. Mesmo estando na área de administração, algumas vezes eu fiz isso. E eu, por incrível que pareça, sabia que eu tinha aquele prazo. Eu queria responder o quanto antes. Como eu não tinha experiência, eu tinha que ir em busca de preço. Coisas que o vendedor já tem na ponta da língua, né? E eu, da área da administração, ainda ia ter que ir em busca das respostas. Mas ficava sempre dizendo, aguarda um instante. Aí ficava dando feedback do porquê da demora, entendeu? Às vezes eu ainda perdi as vendas, porque eu não tinha resposta na hora.
Mas muito obrigada, você me ajudou. Jane, deixa eu só acrescentar uma coisa, que inclusive ele falou na palestra, a importância do portfólio, Anderson, acho que no caso dela, porque você tem que mostrar que você vai fornecer um diferencial, né? Então, o portfólio, conforme ele mencionou, você criar a imagem, o logotipo, a questão do envolvimento das pessoas para elas permanecerem um pouquinho mais tempo na sua rede para conhecer o seu produto. Entendeu? A imagem conta. Agradeço por tudo e gostei muito das respostas e sei realmente, eu conheço essas importâncias. Eu só não sei ainda, porque eu vou precisar acessar a IA, para saber, essa que vai me ajudar na minha especialidade, então. É a novidade da vez, né? Uma coisa que eu queria só ressaltar, Anderson, para a gente finalizar, essa questão assim que tu colocaste, né, foi muito importante, simplesmente de metodologia do trabalho científico. Muita coisa do que você colocou, eu coloco para os alunos também, né, porque são coisas que a gente observa, né, a universidade, a gente tem uma maneira de trabalhar, mas a gente sabe que o neoliberalismo, o mercado, isso tudo tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, né, independente da gente gostar ou não, isso aí a gente não está falando aqui de uma opinião, é um fato, né, então a gente precisa estar preparado, a gente precisa ter o currículo, né, claro que tem que ter como provar, mas também a gente precisa ter o portfólio, a gente precisa estar demonstrando nosso trabalho, né, e uma das maneiras, né, o site, Instagram e vários outros, né, tem também o LinkedIn, né, que o pessoal tem trabalhado muito, então são coisas que são importantes para o mercado de trabalho com tanta gente, né, que a gente tem hoje em dia para poder estar concorrendo. E eu queria saber se você tem alguma palavra final para poder a gente encerrar esse momento. Bom, pessoal, é o seguinte, queria deixar aqui um incentivo para todos vocês nunca acharem que vocês são um caso perdido no sentido profissional, achar assim, nunca vou alcançar meus objetivos. Podem ter certeza que é plenamente possível, tá? Eu sei que todos nós temos histórias, origens diferentes, né, algumas até mais complexas do que era a minha, né? Por exemplo, eu sempre gosto de valorizar e destacar que, graças a Deus, eu fui um privilegiado no sentido de que meu pai e minha mãe me deram uma ótima estrutura familiar. Meu pai e minha mãe foram muito presentes na vida, e eu sei que isso faz diferença, já me coloca em vantagem em relação a várias pessoas, né? Mas você às vezes tem uma situação que você pensa assim, não tem como fazer uma diferença na minha vida, mudar minha situação. Não desista, procure canais que ajudem você a fazer isso, né? Meios para você poder fazer isso da melhor maneira possível. E lembre-se que a faculdade, ela tem um objetivo único de que lhe dizer qual é o assunto que você vai estudar o resto da sua vida. Mas não acho que você vai sair pronto da faculdade para toda e qualquer coisa da sua vida. Na faculdade, a gente não estuda empreendedorismo. A gente não sabe, por exemplo, o que é o imposto que tem que ser pago, né? Tudo isso daí a gente deveria estudar, mas a gente, infelizmente, não estuda. Como é que você contrata alguém para trabalhar com você? Isso aí a gente aprende na luta, do dia a dia. Existem instituições como o Sebrae que ajudam também, né? Mas a questão é, procurem os meios para vocês poderem atingir os objetivos de vocês e no que nós pudermos ajudar, deixei aqui nossas redes sociais, nosso contato, estaremos à disposição de vocês. Tá bom, muito obrigada, gente. Muito obrigada pela participação, viu? Tanto alunos como professores, foi ótimo rever, né, o professor João Damasceno, que já faz um tempo que a gente não se via. Boa tarde a todos. E obrigada mais uma vez. Tchau, obrigado. Tchau. Feliz Natal para vocês, tá? Boas festas, né? A todo mundo. As peças também. Tchau.